Trump, o autismo e o paracetamol, discriminação, inclusão em retrocesso e acessibilidade. Sejam bem-vindos a mais um Jornal da Inclusão. Sonha com um mercado de trabalho mais inclusivo? O projeto Inspira 2024 da Apexa está a transformar essa realidade. Estamos a abrir portas para a empregabilidade de pessoas com deficiência e a criar oportunidades para um futuro mais justo. Empresas e talentos, juntem-se a nós. Saiba mais em apexa.org. Inspira 2024. Juntos criamos inclusão. Ondas de Impacto, Jornal da Inclusão. O Infarmed já veio a público esclarecer que não existe qualquer relação entre o consumo de paracetamol durante a gravidez e o aumento de malformações nos fetos ou de casos de autismo. A declaração surge após comentários do presidente norte-americano Donald Trump, que sugeriu uma possível ligação entre este analgésico e o autismo. Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento, o paracetamol continua a ser considerado um fármaco seguro quando utilizado de acordo com as recomendações médicas. É, aliás, um dos analgésicos e antipiréticos mais prescritos durante a gravidez em todo o mundo. Especialistas têm reforçado que o aumento do número de diagnóstico de perturbação do espectro do autismo em países como os Estados Unidos se deve sobretudo à evolução das definições clínicas, que passaram a incluir casos mais ligeiros, e ao aperfeiçoamento dos métodos de diagnóstico. Não existe até ao momento uma causa única identificada para o autismo e a comunidade científica rejeita a associação ao uso de paracetamol. O esclarecimento do Infarmed pretende tranquilizar grávidas e famílias, evitando alarmismos desnecessários. As autoridades de saúde sublinham a importância de não interromper ou alterar medicação sem indicação médica, lembrando que a automedicação ou a substituição de tratamentos com base em desinformação pode colocar em risco a saúde materna e fetal. Em 2024 foram registadas em Portugal e, em média, 5 queixas por semana relacionadas com discriminação de pessoas com deficiência. Os dados revelam, no entanto, um cenário pouco animador. A maioria dos processos que já chegaram ao fim foi arquivada, apenas 2 resultaram em sanções e a maior parte continua em fase de análise. Estes números levantam dúvidas sobre a eficácia dos mecanismos de proteção existentes. Embora a legislação portuguesa e europeia seja clara na proibição de discriminação em função de deficiência, a realidade mostra uma discrepância entre a lei e a prática. As queixas podem envolver contextos variados, desde situações de exclusão em escolas e locais de trabalho até ao acesso a serviços ou barreiras arquitetónicas. Mas o arquivamento da maioria dos processos fragiliza a confiança das pessoas com deficiência e das suas famílias no sistema. Especialistas em inclusão alertam que este panorama transmite uma mensagem perigosa, a de que a discriminação pode ocorrer sem consequências reais. A falta de sanções consistentes pode desencorajar novas denúncias e perpetuar um ciclo de invisibilidade. A urgência é clara: reforçar a capacidade de resposta das entidades competentes, acelerar os processos de análise e garantir que a lei é aplicada de forma efetiva. Só assim será possível avançar de palavras para a ação, construindo uma sociedade onde os direitos das pessoas com deficiência não sejam apenas proclamados, mas efetivamente protegidos. Em apenas 3 meses de legislatura, o Governo conseguiu acumular uma lista preocupante de retrocessos nos direitos das pessoas com deficiência e dos seus cuidadores. O que devia ser um caminho de reforço da cidadania, da autonomia e da igualdade de oportunidades, transformou-se num cenário onde direitos conquistados são convertidos em favores e a inclusão volta a ser confundida com caridade. As críticas não vêm apenas de associações e movimentos cívicos, mas de um sentimento generalizado de indignação. Cortes e indefinições em apoios fiscais, estagnação nas políticas de emprego inclusivo, falta de investimento em acessibilidades básicas e atrasos na concretização de medidas que já tinham sido anunciadas. Resultado: famílias mais sobrecarregadas, cuidadores sem rede de suporte e cidadãos com deficiência a sentirem que a democracia está a deixá-los para trás. Mais do que números em relatórios, falamos de vidas reais. A cada atraso na acessibilidade de transportes ou edifícios públicos, há quem perca oportunidades de trabalho, estudo ou simplesmente de conviver.
A cada retrocesso na proteção social, aumenta a sensação de que a deficiência é vista como um peso e não como uma diversidade que a sociedade deve integrar naturalmente. O que está em causa não é apenas a política social, é a própria qualidade da democracia, porque uma democracia que encolhe os direitos de quem mais precisa não é plena, é frágil. A fechar, uma história que nos vem da cidade de Hanau, na Alemanha, onde uma avó chamada Rita Hebel decidiu que a palavra barreira não fazia parte do seu vocabulário. Conhecida como Lego Roma, ou avó do Lego, Rita ficou tetraplégica após um acidente de carro, mas não perdeu a energia nem o humor para transformar a sua comunidade. Quanto aos resultados, eles aí estão: rampas de acesso feitas inteiramente de blocos de Lego. Cada rampa é única e tão funcional quanto divertida. Das lojas locais a espaços públicos, Rita transforma a entrada de lugares em peças de arte cheias de cor. Algumas até são temáticas, como uma inspirada em À Procura de Nemo ou outra baseada no Príncipe Sapo. Além de permitirem que cadeiras de rodas, carrinhos de bebê ou pessoas com mobilidade reduzida acedam a locais antes limitados, estas rampas chamam a atenção de quem passa. Afinal, quem é que consegue ignorar uma explosão de cores em Lego a meio de um passeio? Mas a missão de Rita vai muito além da estética. Ela quer provocar conversa, desafiar mentalidades e lembrar-nos de algo simples. A acessibilidade é um direito e não um luxo. Com as suas rampas, Rita mostra que é possível juntar criatividade, funcionalidade e inclusão, tudo com blocos que muitos de nós ainda temos guardados numa caixa no sótão. O projeto Lego Woman já ganhou fama internacional, com direito a documentários, entrevistas e até visitas de curiosos de outras cidades que querem replicar a ideia. Rita prova que, quando a vida te põe obstáculos, às vezes basta um balde de Legos para construir soluções e abrir portas, literalmente. Fica por aqui este Jornal da Inclusão. Até à próxima. Ondas de Impacto. Jornal da Inclusão.